apesar de Liane é quase igual o meu, mas ela é mais fofa do que eu. Muito mais. Para fazer a palestra da noite. Amigos, por favor. Tá bom. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Eu e o Gui estamos muito felizes de estar aqui hoje, compartilhando esse momento com vocês, de reflexão, mas, sobretudo, de amor. Eu agradeço a confiança do Carlinhos, que nos fez o convite. Muito obrigada. Agradeço ao acolhimento desta casa, onde a gente sempre se sente muito bem aqui. Agradeço o amparo da equipe espiritual que está aqui a nos acompanhar e agradecemos de todo o coração a presença de cada um de vocês que está aqui a nos ouvir, que vieram aqui para participar dessa festa de Jesus. Muito obrigada. Bom, depois do que ela fala, fica difícil eu falar alguma coisa, né? Mas eu queria também agradecer a presença de todos, quanta gente conhecida, quanta gente importante para nós. Se a gente fosse nomear um por um, falar do quanto cada um importa, a gente ocupar o tempo de toda a palestra, só agradecendo. A gente sabe que para entender o momento atual, para entender o presente, muitas vezes é necessário que a gente recorra e retorne ao passado, aos primórdios da nossa história, para que aí sim, observando o decorrer e o desenrolar dos fatos, a gente consiga entender o porquê do momento atual. Portanto, hoje, eu convido vocês para refletir comigo sobre alguns fatos importantes da trajetória espiritual recente do nosso planeta. A gente sabe que há aproximadamente 2000 anos, numa noite silenciosa, sob um céu estrelado, no coração simples da cidade de Belém, envolto pela palha e acolhido pela manjedoura, que fazia o papel de berço, nosso mestre fez-se criança entre nós, revelando assim que o sagrado escolhe o lugar simples e a humildade para tocar a terra. Longe dos palácios luxuosos, longe dos templos, ele nos traz, com a sua mensagem e com seu exemplo, a certeza da fé, a certeza da imortalidade da alma e a esperança num futuro regenerado, num futuro melhor. Sua passagem atravessou os séculos, passando por períodos de transformações, períodos de conflito, períodos de ruptura e períodos de renascimento, até os dias atuais, quando Jesus caminhou entre nós. Sua palavra era simples, era doce, era acolhedora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falava sobre um amor incondicional, falava sobre o perdão e falava sobre a caridade.
se dirigia a todos aqueles que quisessem ouvi-lo, do mais rico ao mais miserável, do mais culto ao inculto. Não havia distinção. Ele pregava aos mais necessitados, pregava aos pescadores, aos pecadores, aos doentes da alma e aos doentes do corpo. Seus discípulos, mais próximos por ele escolhidos, eram também homens simples, representantes do povo, pescadores, um cobrador de impostos, pessoas comuns. E com eles, ele decidiu fazer e disseminar a sua palavra. A natureza era o seu templo naquela época. O Monte das Bem-aventuranças, as margens do Mar da Galileia, as ruas e as praças eram o seu altar. Não havia medo, não havia imposição, não havia nenhum tipo de luxo, apenas o convite. O convite à mensagem, o convite ao caminho e o convite à luz. Porém, o tempo passa, os séculos correm e a mensagem sofre influências do tempo. Camadas e camadas de humanidade vão acrescentando aquele evangelho que era doce e simples, uma fé dogmatizada e uma salvação condicionada a regras. Templos suntuosos que nada mais lembravam daquela paisagem antiga da Galileia são levantados. O acesso direto ao divino, que era pregado a todos, passa a ter um intermediário. Sim, nós não podemos mais ter um acesso direto a Deus. Nós temos um intermediário representado por estruturas religiosas hierarquizadas. Creia no que eu digo ou será excomungado. E uma vez excomungado, as portas do céu estarão fechadas para vocês. E a doutrina do amor que salva é substituída pela doutrina do medo que encarcera os dissidentes num inferno eterno. Em nome de Deus, travam-se guerras. Em nome de Deus, erguem-se tribunais. Em nome de Deus, queimam-se os livros. E a religião torna-se o juiz das consciências humanas. O inquisidor, que encaminhava os inimigos à masmorra. Torna-se também a régua, que validava ou condenava as descobertas da ciência. E passa então a impor limites ao pensamento humano e à investigação. Entretanto, sabemos que para cada ação existe uma reação. Essa é uma lei imutável do universo. Lei de causa e efeito. É um mecanismo regulador universal. É um contraponto que é dado a todo aquele a quem é permitido o livre-arbítrio. E a partir daí, homens então já desiludidos, com dogmas inacessíveis e com uma fé que já não mais conversavam com a razão, eles buscam a verdade a partir da observação direta dos fenômenos da natureza. E no século XVI e XVII, eclode a Revolução Científica. Esta que é uma ruptura profunda com o pensamento religioso medieval. Nomes como Galileu Galilei, Copérnico, Descartes, Newton se elevam. A matemática, a física, a anatomia humana se impõem.
E como consequência dessa revolução científica, em meados do século XIX, eclode outra revolução, o materialismo científico. E a partir daí, a realidade é considerada apenas pela ótica da matéria e pelas leis da física, negando-se tudo o que a ciência não é capaz de provar. O método científico se torna o novo caminho. O racionalismo, o novo templo. E o laboratório, o novo altar. E segundo essa lógica, nós nos tornamos apenas um agregado de átomos. E a vida, um mero acidente cósmico. Nada mais do que isso. E a palavra libertadora e doce do Cristo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, é enfraquecida. E a sociedade se afasta do espiritual, se afasta do divino, se afasta do eterno. E ao se afastar de Cristo, o nosso grande médico das almas, e ao se afastar da sua mensagem, do seu evangelho, o nosso grande remédio, a humanidade perece e adoece nesse hospital chamado planeta Terra. Sim, estamos num hospital. Almas ainda imaturas que somos, almas ainda cheias de vícios, voltadas ao mal, ainda reencarnamos nesse hospital, para que, através do remédio amargo da dor, desfazer com o tempo e com as reencarnações as nossas doenças, os nossos defeitos. E dentro desse quadro patológico, a humanidade se afunda no vazio existencial. O espiritual e o eterno cedem lugar para as necessidades imediatas. Tempos modernos. Se não vislumbramos um futuro ou uma continuidade, ou uma lei de causa e efeito, o que nos importa é agora, é o momento. E assim, a humanidade passa a valorizar a cada vez mais as necessidades imediatas, os prazeres, os vícios, e a liberação contínua de dopamina se torna necessária, cada vez mais e mais. Porém, as emoções são fugazes e elas se tornam insaciáveis. E a procura de uma felicidade que nunca basta e de uma paz de espírito que nunca chega, andamos sempre a correr. Somos os filhos da pressa. Enquanto os jovens buscam o prazer a qualquer preço, os adultos dão os primeiros sinais de cansaço, percebendo que essa busca não chega ao fim. E os idosos deprimem-se, lamentando o tempo perdido que não volta mais. Ah, o tempo. Quanto vale o tempo? Confesso a vocês que quando mais jovem, ainda na minha fase de especialização, eu tive um professor que foi um grande mestre para mim. Um homem que nasceu em local simples, no interior da Bahia, com vários irmãos, família grande, perdeu a mãe logo cedo, estudou, se formou, foi para São Paulo, venceu na vida, formou muitos médicos, me ensinou a dar o primeiro nó de gravata. E ele sempre dizia: louco para mim não é quem rasga dinheiro, Guilherme. Louco para mim é quem desperdiça o tempo. Porque o dinheiro rasgado hoje, eu tenho a chance de recuperá-lo amanhã. Mas o tempo que já foi, esse não volta.
Ele dizia também: eu nem sempre soube o que eu quis, mas o que eu não quis, eu sempre soube. E ali eu não fiquei parado. Ali eu não desperdicei o meu tempo. Desperdiçar o tempo é a maior perda que nós temos. Hoje, 20 anos depois, eu acho que eu entendo perfeitamente o que ele dizia. Como seria mais fácil para todos nós se a gente pudesse voltar no tempo? Como seria mais fácil se a gente pudesse mudar algumas decisões? E enfim, chegamos aqui, século 21, onde o colapso espiritual em que nos encontramos impacta diretamente na sociedade, causando uma falência das relações familiares. E na falta de um lar seguro, os jovens procuram se agrupar em tribos e reagem a tudo o que os vincule a uma estrutura familiar. Rejeitam os vínculos com os mais velhos e, em nome de uma identidade baseada na liberdade de pensamentos, que muitas vezes se demonstra frágil e sem sustentação a longo prazo, se afastam da família. Tempos modernos, tempos onde a ansiedade, a depressão e o suicídio atingem números alarmantes em todas as faixas etárias, das crianças aos idosos. Segundo dados de 2025 da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 8 pessoas no nosso planeta apresenta nesse momento algum tipo de transtorno mental. E 50% dos habitantes do nosso planeta apresentarão algum tipo de distúrbio no decorrer da vida. E dentro desses números alarmantes, dentro dessa humanidade que padece, acredito que torna-se urgente o restabelecimento das bases espirituais, das bases sociais e das bases familiares. Afinal de contas, se o planeta é o hospital, o lar é o educandário, é a escola, onde as almas adquirem os primeiros valores, que mais tarde serão transportados e expandidos para a sociedade. É no lar que as crianças recebem as primeiras experiências de amor, de fraternidade e de responsabilidade. Quem aqui não se lembra das experiências no lar? As primeiras noções de amor, os puxões de orelha, a responsabilidade, a fraternidade ao dividir os brinquedos. Quem não lembra disso? Portanto, dentro desse quadro, a regeneração pessoal, social e planetária, que é necessária, só será possível através do fortalecimento desse alicerce em que se funda a nossa sociedade, o fortalecimento da família. A família, que no mundo corpóreo é representada por laços de sangue, são os nossos familiares. Mas que no mundo espiritual, ela é representada por laços de amor e semelhança que unem espíritos, que se agrupam por séculos e séculos e milênios, muitas vezes, formando as famílias espirituais. Sabendo que a população de desencarnados é em torno de 3 vezes maior do que a população de encarnados, fica fácil entender e supor que a nossa família espiritual é maior do que a nossa família de encarnados. E os agrupamentos familiares daqui da Terra, eles não se formam ao acaso.
Não. Os agrupamentos familiares são resultados de compromissos assumidos por nós, ainda no plano espiritual, ainda antes de reencarnarmos. Passamos todos por um planejamento reencarnatório, onde, juntamente com espíritos mais elevados, traçamos um panorama da nossa existência. Nossas dores, nossas alegrias, nossas provas, nossas missões, nosso lar e os nossos familiares. Eles também fazem parte desse planejamento. No entanto, tanto espíritos comprometidos pelos laços de amor, quanto espíritos comprometidos por laços negativos, se reencontram nas famílias e nos lares. Espíritos, muitas vezes, que apresentam discordâncias seculares, inimizades seculares, por um ato de misericórdia divina e sob um véu do esquecimento que impede a todos nós de lembrar do nosso passado e das nossas últimas reencarnações, espíritos inimigos são colocados numa mesma família, embaixo de um mesmo lar, para que os laços de inimizade possam ser substituídos por pontes de amor. E assim percebemos que a família é o local máximo onde se desenvolve o amor. É o local onde se pratica a beneficência, a indulgência e o perdão. A família é o local onde se aprende e se desenvolve a caridade. Pois, como nos diz Lacordaire, um benfeitor espiritual, em artigo publicado na Revista Espírita de 1865, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles deveis, pois, dar os vossos primeiros cuidados. A caridade começa no lar. É no lar que estão os espíritos que necessitam criar esses laços conosco. Antes de pensarmos em ser caridosos no trabalho, com os amigos, nos centros, nas comunidades, nas obras sociais, nós temos sim que ser caridosos no lar, com os nossos familiares, com os nossos companheiros, com os nossos filhos. E como falar da família sem falar dos filhos? Como pensar em reestruturação da família, em renovação da sociedade, se não investirmos grande parte dos nossos esforços na geração dos mais novos? Nossa responsabilidade com eles é imensa, é uma verdadeira missão. Santo Agostinho, em mensagem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: Espíritas, cumpram vossos deveres e coloquem todo o vosso amor em aproximar essas almas pequenas de Deus. Esta é a missão que vos foi dada. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Mas quem são os nossos filhos? Quem são essas almas que despertam em nós um amor tão grande que não se explica, que apenas se sente? Quem são essas almas que nos fazem sorrir a cada conquista, a cada tropeço e, às vezes, até a cada derrota? Que nos fazem passar noites em claro, cuidando, olhando, prestando atenção se a febre sobe ou se baixa, amamentando. Essas almas que muitas vezes nos tiram o sossego, mas que nos entregam uma paz que ninguém mais
é capaz de nos entregar. E como educá-las? Qual a medida correta? É uma pergunta difícil. Qual o ponto exato entre o excesso e a falta? Entre a austeridade e a leniência? Khalil Gibran, em seu livro O Profeta, ele faz uma metáfora, onde ele compara os filhos e os pais aos arcos e às flechas. Ele diz que os pais são como os arcos. Eles sustentam, dão firmeza e dão força necessária para que a flecha parta. Porém, apesar de firme, o arco necessita ser flexível. Ele precisa se curvar, pois apenas ao se curvar, ele consegue impor a velocidade necessária para que a flecha saia e seja lançada com potência. Curvatura é o esforço, a renúncia, a entrega que nós fazemos em prol dos nossos filhos. E se por um lado nós somos o arco, os filhos são as flechas vivas, lançadas em direção ao futuro, cada um com a sua velocidade, cada um no seu trajeto, cada um atingirá o seu próprio alvo. E por trás desse arqueiro, desse arco e dessa flecha, existe uma força maior, existe um arqueiro. Um arqueiro que comanda a rigidez e a flexibilidade do arco e que auxilia no direcionamento da flecha. E esse arqueiro, essa inteligência maior, ele ama tanto a flecha que voa, quanto o arco que é estável. E ele complementa dizendo: seus filhos não são os seus filhos. São os filhos e filhas do desejo, da vida por ela mesma. Eles vêm por meio de vocês, mas não por vocês. E embora estejam com vocês, não pertencem a vocês. Vocês podem lhes dar o amor, mas não o pensamento. Vocês podem abrigar o seu corpo, mas não a sua alma. Vocês podem tentar ser como eles, mas não tentem transformá-los em vocês. Pois a alma deles vive na casa do amanhã, um local que vocês não podem visitar. Quantos planos, quantos sonhos, quantas metas nós traçamos com os nossos filhos. Mas o que acontece quando, um dia, todos esses planos, todas essas metas, todos esses sonhos, e principalmente nesse dia, quando os nossos filhos são simplesmente retirados de forma precoce de nós? E assim aconteceu com a nossa família, onde a ordem cronológica natural, em que os filhos são cuidados e educados pelos pais, foi invertida. E nós, pais, é que fomos educados e transformados pelos nossos filhos. Citando Divaldo Franco, a transição do mundo não é do mundo, é do homem. E a transição do homem quase sempre passa pela dor. E nós passamos por essa dor, onde os nossos dois filhos, pelos olhos terrenos, partiram muito cedo, muito jovens ainda, para a pátria espiritual. Mas pelos olhos de Deus, pelos olhos espirituais, onde o tempo não é contado por dias, onde o tempo é propósito, eles partiram no dia certo, na hora exata, e com a bonificação divina
de estarem em casa para fazerem a passagem de forma tranquila. E pelo que conhecemos da doutrina espírita, o ambiente já estava sendo preparado pela espiritualidade amiga. E eles já estavam sendo desligados do corpo físico antes mesmo de sentirem qualquer desconforto. E pela ciência médica, eles foram anestesiados pelo gás enquanto dormiam e acordaram na verdadeira casa. Que casa? A casa dos espíritos. Afinal, todos nós somos espíritos. Estamos temporariamente vestidos nesta carne. Os meninos e a minha mãe foram muito valentes, porque assumiram e cumpriram esse difícil plano reencarnatório. E nós, resignados desde o primeiro dia, porque sabíamos que esse era o plano. E que plano? Um combinado louco que fizemos na vida espiritual, que haveria de se cumprir aqui na Terra para nossa transformação. O Gustavo diz que nós escolhemos o plano Diamante Plus Extra Gold Master. Por que nós não escolhemos o plano Prata? Bronze, né? Poderíamos ter escolhido o plano Bronze, não é? Não escolhemos. Escolhemos esse difícil plano, porque certamente os nossos espíritos estavam necessitados desse processo educativo, onde filhos colaboram na depuração do espírito dos pais. Nós estamos falando de vidas curtas, mas com propósitos específicos, tanto para os seus espíritos, quanto para os espíritos que ficam. Portanto, não são tragédias aleatórias, são experiências planejadas com objetivos espirituais definidos. E há 3 maneiras de aprendermos para atingirmos esses objetivos. Nós podemos aprender pelo conhecimento, pelo amor e pela dor. Mas como costuma dizer o Jorge Elahá, ele diz assim: nós somos a turma do fundão. Nós somos o que restou nesse planeta de provas e expiações. Portanto, predominantemente ainda aprendemos com a dor. Toda dor tem uma cicatriz. E o que é a cicatriz? É a pele que volta mais forte. Então a gente aprende com a dor, a gente fica mais forte, sem deixar que essa dor seja em vão, sem voltar para a turma do fundão. E cada um de nós aqui escolheu um plano reencarnatório. Cada um de nós aqui escolheu um aprendizado, seja na vida espiritual, seja pela lei de ação e reação. Como no pensamento estoico, nada acontece ao homem que não seja do homem. Então nós sabemos que somos causadores das nossas dores, mas também somos responsáveis pela nossa cura. E aí, como o Gui falou, nós nos internamos no hospital chamado Terra, para tratar as nossas chagas. O orador Simão Pedro, ele tem um exemplo que eu gosto muito, que ele mostra que nós vemos o momento, a gente não vê o resultado. É que nem uma criança que vai tomar uma injeção, uma criança de 4 anos. Ela grita, ela esperneia porque ela vai sentir dor, ela não quer a injeção, ela vê a dor. Mas a mãe vai lá e mesmo assim dá a injeção,
porque ela vê a cura. Somos nós. Nós não queremos a dor, mas precisamos recebê-la para nossa cura. Por que nós não fazemos projetos para daqui 200, 300 anos? Porque nós não nos vemos como espíritos imortais que somos. Nós vemos o momento. Só que Deus não vê o momento. Deus vê o resultado diante da eternidade. Nós, com olhos terrenos, vedados pelo véu do esquecimento, vemos o momento do sofrimento. E aí tem uma frase que diz assim: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Quem passa pelas dores profundas da alma, como o luto, a doença, a depressão, o abuso, a rejeição, sabe que sofrer não é opcional. Opcional é escolher como sofrer. É escolher entre o bem e o mal sofrer. E o que é o bem sofrer? É o convite para a transformação. É quando perguntamos para a dor: dor, o que você quer de mim? O que você quer tirar de mim? O que você quer construir em mim? O que você quer que eu aprenda? O que você quer que eu faça no outro? A pior coisa tem a melhor coisa. Para quem? Para quem quer ver. Mas tem quem não queira ver. E isso não é um problema, porque existe a misericórdia divina. E o despertar chega para todos, mais cedo ou mais tarde. Não há retrocesso. A lei é de progresso. Eu acompanho um moço pela internet e ele ficou tetraplégico devido a um acidente. E perguntaram para ele o que ele mudaria antes do acidente. E olha a resposta dele, que interessante. Hoje, a minha limitação é física. Quando eu caminhava, a minha limitação era mental. Eu não mudaria nada, porque hoje eu sou muito melhor. Olha esse moço nos mostrando uma dor que não limita, mas que expande. Isso não quer dizer não doer. Isso quer dizer querer ver. E nós queremos ver. Estamos todos aqui assistindo palestra, não é? E no meu caso, e no caso do Gui, nós despertamos para a doutrina espírita. Nós despertamos para o Evangelho de Jesus, que não apenas consola, mas que nos dá estrutura para enxergarmos com olhos espirituais aquilo que os olhos da terra não podem ver. Para enxergarmos a vida imortal, porque se só enxergássemos a vida material, enlouqueceríamos. Nós passamos muito tempo da nossa vida buscando a vida física, deixando de buscar a vida espiritual. Até que vem o chamado para adquirirmos robustez espiritual, porque sem musculatura espiritual nós enfraquecemos, nós jogamos a toalha, nós desistimos. Porque quando a gente está fraco, nenhuma toalha a gente consegue segurar, não é? Vocês já ouviram alguém dizer assim? Estou tão triste, estou tão desanimado, que hoje eu não tenho força nem para levantar da cama? Já ouviram isso, não é? Pois é. A tristeza, a angústia, a melancolia, a ansiedade nos deixam fracos fisicamente. Porque esses sentimentos são uma ameaça para o sistema emocional.
E o cérebro, para se defender, libera cortisol. E a liberação contínua do cortisol gera o quê? Gasto de energia. E aí a gente acorda cansado. Acorda com a sensação que correu uma maratona, o corpo pesado. Às vezes até com tremor, com taquicardia. Isso é neurociência. E como combater tudo isso? E não sucumbir? A boa notícia é que a dor, ela não vem sozinha. Ela vem com um combo de ferramentas. E eu elenco a primeira delas, o conhecimento. Através dos estudos, das palestras, da Casa Espírita, da bendita doutrina espírita de Allan Kardec. Desse conhecimento que dá razão para a fé, que responde os porquês e paraquês, que liberta do desespero. Outra ferramenta é a espiritualidade, porque é na hora da dor que nós ganhamos intimidade com Deus. E onde está Deus? Dentro de nós. Quando descobrimos uma força que supunhamos não ter. Quando as orações não são mais textos prontos, mas são pedidos sinceros de socorro. E a gente tem a certeza de que está sendo ouvido e de que será socorrido. Quando Jesus não é mais um ser inatingível, quando Ele é nosso irmão, nosso amigo, quando Ele passa a andar de mão dada com a gente. Quando a gente acreditava que um anjo da guarda nos protegia, e a gente passa a ter a certeza que anjos nos protegem, benfeitores, guias, que a gente anda de turma. E essa legião que nos acompanha nos dá força para a gente usar outra ferramenta, que é a caridade. Como está lá em Fonte Viva, guardando a bênção recebida a si, o espírito só se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Ou seja, fazendo a caridade, a gente expande a nossa alma e a gente chega mais perto de Deus. O que é isso? É a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A gente guarda a nossa dor no bolso para cuidar da dor do outro. Mas tem dia que a gente não aguenta. E aí a gente usa outra ferramenta. Nós temos a família, nós temos os amigos. Porque diante da fragilidade é que nós descobrimos o quão interdependentes somos. O quanto é bom receber. Nós costumamos dizer, e eu já disse isso muitas vezes, aquela frase, gosto mais de dar do que de receber. A gente fala muito isso, né? É muito bonito isso, é muito altruísta. Mas quando você está no escuro, sem enxergar, e vem um pai, uma irmã, um marido, um psicólogo, uma amiga, um amigo, e te acende uma lamparina, uma tia, um primo, prima, e te acende uma lamparina, quando você está perdido, sem saber para onde ir, e alguém te mostra uma direção, você sente o prazer de ser acolhido, você sente o prazer de ser amado. Você sente que a travessia pelo deserto é desafiadora, mas que ela é possível, porque Deus visita a gente em forma de gente. Porque lá no meio do deserto, aparece alguém te oferecendo uma sombra para descansar, uma água para refrescar, um colo para abrigar. Isso fica evidente para nós na obra de Paulo Estevão,
Eu tenho que falar de Paulo, porque eu amo Paulo. Quando Paulo faz a sua travessia pelo deserto e ele encontra os amigos Áquila e Prisca, amigos que o acompanharam desde o deserto até o fim do seu testemunho. E aí eu pergunto para você, Ti, quantos Áquilas e Priscas nós encontramos pelo nosso deserto, pelo nosso caminho? Muitos. Muitos, muitos. E aí eu fico ousada. Aí eu falo que a gente anda de turma. Porque se assim não fosse, nós não andaríamos. Porque a dor, ela pode paralisar se não usarmos o nosso combo de ferramentas. O conhecimento, no meu caso, no caso do Gui, da doutrina espírita, a fé, os irmãos espirituais, os irmãos terrenos, e eu acrescento aqui, não menos importante, a terapia. Ilusão de quem acha que dá conta sem um profissional. Não dá. E também a psiquiatria, porque muitas vezes é necessário o remédio físico. Tudo isso nos reabastece, fortalece a nossa fé, que deixa de ser uma crença e passa a ser uma certeza. Certeza essa que nós usamos para enfrentar os dias mais difíceis. Aquele dia em que a gente só quer chorar. Aquele dia em que a cabeça ganha uma distância enorme do coração. No meu caso, eu quero gritar para o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, eu ouvi dizer que o senhor vai ao encontro das mães que sofrem. Vem me visitar, pelo amor de Deus. Mas quando eu vou para esse caminho, eu não temo, porque eu sei o mapa de volta. Porque eu tenho as ferramentas. Como diz o próprio Dr. Bezerra de Menezes, às vezes é bom sair da superfície onde a gente acha que dá conta de tudo. Porque é lá, no fundo do poço, que o orgulho cala e a alma fala. E quando a alma fala pedindo socorro, a gente é socorrido. E a gente retorna, a gente ressurge que nem uma fênix, mais forte ainda do que antes. Como diz o poeta Alan Castro, tem água que cai e vira fonte. Tem tronco que cai e vira ponte. Tem gente que cai, mas levanta a cabeça e ganha o horizonte. Então nada é por descuido. Não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui de forma planejada para nossa regeneração. Regeneração essa que depende do nosso comportamento diante das nossas dores, diante dos nossos desafios. E também, como o Gui falou, como preparamos a próxima geração para esse mundo. Hoje, no geral, nós vemos uma geração desmotivada, sem propósito, esgotada de abundância material, mas com um vazio muito grande espiritual. Então, se queremos um mundo melhor, além de nos evangelizarmos, é necessário evangelizar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Lá no livro Um Céu para Meu Filho, diz assim: evangelização é a vacina espiritual da humanidade. Vejam que quando a gente reencarnar bisneto, tataraneto dessa geração, nós vamos querer um mundo regenerado para nós. Olha quanto trabalho nós temos, quantas oportunidades que nós temos. Mas as oportunidades, elas batem a nossa porta, elas não arrombam a porta. Então, cabe a nós abrirmos a porta e participarmos dessa grande festa de Jesus, onde o banquete é o pão nosso de cada dia. E para sermos servidos desse pão, nós precisamos trabalhar.
Ainda como diz Hermínio Corrêa de Miranda, o salário é justo, com o qual compraremos o tesouro da liberdade e da paz. Então vamos trabalhar agindo por alguém, por algum motivo. No meu caso, eu acordo todos os dias e falo para os meninos: por vocês eu vou ser melhor hoje. Eu vou fazer alguém feliz hoje. Essa é a minha motivação. Meus amores que partiram deixando as suas obras, deixando as suas marcas. E continuam trabalhando, porque não pararam. Agora, todos nós aqui temos as nossas motivações para fazermos as nossas obras, para que as nossas dores não sejam em vão. Porque no dia do meu reencontro com eles, eu quero dizer, vencemos. E quem sabe ouvir, vocês se saíram bem. Então, meus amigos, o que nos move? Quem nos move? Quem de vocês aqui tiver os amores, os motivos aqui na Terra, valorizem o tempo. Aproveitem para fazer o detox do celular. Nós temos crianças hoje internadas em clínicas psiquiátricas pelo uso excessivo de telas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em a cada 7 crianças apresenta transtorno mental pelo uso excessivo de telas. Isso é exemplo de quem? Dos adultos. Então, o celular é muito bom para aprender, para estudar, para trabalhar, mas ele não é bom para viver momentos. Então, vamos desfrutar os momentos, a companhia, o beijo, o abraço, o cheiro, a voz. Elizabeth era uma médica casada com o ator Oswald, que na década de 70 ele foi convidado para fazer a voz do metrô de Londres, Mind the Gap, cuidado com a lacuna. Em 2007, Oswald faleceu e Elizabeth passou aí todos os dias até a estação do metrô para escutar a voz do marido, Mind the Gap. Em 2012, ela chegou lá no metrô e não era mais a voz do marido. O metrô havia se modernizado. Ela entrou em contato com o metrô, explicou a sua história. 3 meses depois, ela recebeu a notícia que eles iam manter a voz do marido dela naquela estação de metrô. E assim, dizem, ela continuou até o fim dos seus dias, indo até aquela estação escutar a voz do marido, Mind the Gap. Então, todos os dias, eu peço a Deus para que durante o meu sono, eu possa ouvir a voz dos meus meninos me chamando de mamãe. Eu posso ouvir a voz da minha mãe falando: Juliane, como você é exagerada. Para de sofrer por antecedência. É o que ela mais falava para mim. Então, não vamos sofrer por antecedência. Vamos começar a agir, fazendo o básico com constância. Como diz Haroldo Dutra, o nosso corpo é ferramenta, não é depósito de prazer. Pequenas atitudes, pequenos propósitos causam grandes efeitos. Efeitos estes que queremos para regenerar o mundo. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem responder como quiserem. Se expressarem levantando a mão, com a cabeça, no pensamento, do jeito que vocês se sentirem melhor. Quem de vocês aqui sofre de alguma dor? Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor pequena, pode ser uma dor grande. Não importa. Ela é a sua dor. E diante da sua dor, que oportunidade você está tendo? E o que você está fazendo para se transformar? Eu vou dar a minha resposta para vocês. Com a partida dos meus filhos, que é a minha maior dor, Deus me deu muitas oportunidades. E uma delas é de estar aqui hoje, falando com vocês.
e ainda com um motivacional na minha mente. Ai, mamãe, você consegue. Confia. Eu confiei. E com a ajuda de vocês, eu e o Gui conseguimos. Muito obrigada. Jesus nos abençoe. Muito bom.